No Contraponto de hoje, vamos falar sobre a questão indígena em Santa Maria. Recentemente, 2 decisões judiciais garantiram o assentamento de 2 comunidades que viviam em condições precárias. 17 famílias estão conseguindo recomeçar a vida de forma mais digna. Confira a nossa reportagem. Aos poucos, as barracas de lona improvisadas vão dando lugar às casas de madeira. Os próprios índios erguem a estrutura. Afinal, foram mais de 10 anos de espera e agora eles têm pressa. Os dias de chuva e frio vão ser menos apreensivos para esta comunidade de índios caingangues. Na área, que fica próxima à rodoviária de Santa Maria, moram 47 pessoas. Entre elas, estão 35 crianças. A decisão de entrega do terreno para os indígenas foi anunciada pela Justiça em outubro deste ano. Atualmente, a FUNAI destinou alguma material para a construção de residências ali. Mas, assim, são residências eminentemente temporárias. No momento que o juiz decide que a área que eles não podem permanecer na área, é possível a simples retirada desse material, dessas casas do local, e a colocação deles em outro local que a gente está buscando conseguir para que eles tenham uma residência mais permanente. Além das casas, os índios ainda garantiram a construção de uma escola estadual com um professor e uma merendeira e ainda água encanada. A instalação elétrica ainda não existe. Mesmo sabendo que a permanência no local pode ser provisória, o cacique da tribo comemora a conquista dos índios, que vieram da região noroeste em busca de dias melhores em Santa Maria. Isso que está acontecendo, que estão vendo, faz parte de uma luta, faz parte da pressão que a comunidade está fazendo nos governos municipal, estadual e federal. E nós estamos contentes, por mais que não é das melhores ainda, mas ficar morando 10 anos debaixo de lanas pretas, isso já é uma conquista para a comunidade indígena caigangue. Que a nossa luta é essa, formar a segunda aldeia indígena em Santa Maria. Uma outra ação ajuizada pelo Ministério Público Federal garantiu a construção da primeira aldeia indígena de Santa Maria. Desde maio, índios da tribo Guarani ocupam uma área de 77 hectares próximo ao distrito industrial. Durante 30 anos, os mais de 40 indígenas moraram às margens da BR-392, num acampamento também improvisado. Foram construídas residências para eles lá. Foi construída também uma escola para eles, para que eles tenham, principalmente que as crianças tenham a educação deles dentro lá da área. Então, a situação deles não é ideal, obviamente não é ideal ainda agora, mas sem dúvida alguma melhorou muito a qualidade de vida deles. Qualidade de vida que eles vão continuar buscando para que todos possam ter orgulho de ser o que são. E para conversar sobre a questão indígena em Santa Maria, estão conosco a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, Ceres Caram, e o integrante do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, Matias Hempel. E também Augusto Caingangue, que é coordenador da Comissão de Ações Afirmativas coordenador do Conselho de Articulação Indígena Caingangue, o CAIC. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Bom, para nós começarmos, Matias, essas conquistas que são abordadas na matéria são uma luta de muito tempo, né, para as comunidades indígenas. Com certeza. Foi interessante, né? Com certeza todo o mérito ao Ministério Público, às questões judiciais, que é o que acaba, né, se apegando quando a gente vai falar nas grandes conquistas do povo indígena Guarani, Caingangue, mas também tem que ressaltar o que o Natanael dizia na própria imagem, que é a vitória do povo indígena, né? A gente nasce e interpreta, inclusive o Gapim, né, interpreta assim, que você trata de 2 questões para tratar dessas questões dos direitos que estão aflorando a questão indígena. Primeiro, um despertar, que é a mudança do eixo do assistencialismo para a questão do direito, e nisso são protagonistas o povo indígena, né, os aliados e tudo que vem, né, tentando trazer o debate, né, vivenciar esse debate do que significa a presença indígena em Santa Maria, né, quais são os direitos, quais são as negligências históricas que esse povo tem, né, e para dizer que são santamarenses mais do que todo mundo. Né, e na segunda questão, né, junto com esse despertar, vem aí sim a discussão mais ampla do direito, né, ou seja, assim, não é mais possível dizer ou negligenciar de uma forma total a questão dos povos indígenas. Cada vez mais nasce mais o debate, né, eles vêm trazendo essa discussão e vem surgindo em Santa Maria. Como você falou, né, são 2 aldeias, já algumas questões que vão surgindo, vão nascendo, né, de uma luta, de um processo de dizer, estamos aqui,
sempre estivemos, queremos nosso espaço. Né? E para que Santa Maria, então, admita a presença, o caráter permanente que tem quanto à presença indígena nas limites do seu município. Né? Então, vem por aí. As casas, por exemplo, que é o que estava se mostrando, eu acho que está em debate agora, né, atualmente, assim, foram casas que foram conquistadas com 2 anos de luta. Né? As casas vieram agora depois de uma pressão, de uma cobrança em cima dos órgãos responsáveis, do próprio município. Se você pegar tantos caigangue quanto os Guarani, né, como é que você pode pensar, né, de ter 2 populações originárias, né, do Rio Grande do Sul, originárias de Santa Maria, vivendo nessa condição, por exemplo, onde você não tinha nada? Né? Ainda mostra ali a falta de luz, a falta de água, das condições de saneamento, das condições básicas de higiene. Né? Então, o que se conquistou com essa casa é minimizar, né, a precariedade, né, da questão indígena. Assim como os Guarani também se conquistou agora uma área de 77 hectares, né, que fica junto lá ao Distrito Industrial. Uma área ainda provisória, a gente ainda está cobrando, né, e quando a gente se coloca ainda, né, como todos nós, é o grupo de apoio aos profissionais que trabalham com isso, aos próprios indígenas. O Augusto vai poder falar um pouquinho melhor disso depois, né, mas ainda está se cobrando tudo, né? Ou seja, os indígenas deveriam ter 2 direitos garantidos pela Constituição, são duplamente negligenciados. A eles ainda não se tem uma política de saúde do município, a eles ainda não se tem uma política de educação, né, se colocou da escola, a gente pode discutir a escola aqui, né, o que a escola precisaria ser, o que ela atualmente é, né, assim como todas essas políticas que estão se conquistando aos poucos. Mas o interessante é colocar isso, é um despertar. Né, e um despertar que a própria comunidade começa a cobrar o que ela tem de direito. Né, e base nisso, a gente vai conquistando os primeiros passos, as primeiras questões, ainda tem muito a conquistar. Os caigangue lutam pela terra, eminentemente, naquele terreno, né, onde eles estão, é isso que os interessa. Né, o resto que a gente vai conseguindo é tapar o sol com a peneira, dar uma melhoradinha naquilo que, né, fica evidenciado. Assim. Se são 40 anos, são 40 anos de negligência, são 40 anos de precariedade, né, de uma luta que não cessa, né, de uma condição que podia estar melhor, deveria estar melhor, é prevista em legislação que está melhor, né, que deveria estar, mas que se encontra, como a gente pode dar uma olhada aí no vídeo. Tá certo. Seu Augusto, como o senhor falava antes de iniciarmos o programa, na verdade são mais de 500 anos de luta, né? O que representa? É uma conquista para vocês esse pequeno passo que se está dando agora? Bem, a luta, né, ela não é de agora, não é de 40 nem de 100 anos, mas ela tem mais de 5 séculos de luta desde a entrada da colonização europeia, né? E que não se trata como presença dos índios em Santa Maria, porque Santa Maria aqui só no nosso estado nós éramos 22 povos indígenas, né? Então, quando as pessoas falam da presença do índio, isso nos mexe, né? Nos choca, porque nós somos legítimos brasileiros. A luta pela terra hoje, né? Esses pequenos espaços que a gente vem conquistando, não é um favor que o governo está dando para nós. Não é um favor que estamos pedindo para o município, para o Estado, para a União, é um direito conquistado com muita luta. Sabe? Na Constituição de 88, por exemplo, né? Com muita luta, a gente conseguiu fazer os políticos botar algum direito importante na lei brasileira pela primeira vez na história. Né? São várias constituições que foi criado já na história do Brasil. Se não me falha a memória, foi criado 8, né? 7 que foi criada nunca garantiu o direito do nosso povo. Né? Com muita luta a gente conseguiu, com esses 220 povos que são sobreviventes do massacre físico-cultural feito pelos colonizadores, né? Conseguimos com muita luta, quando em 88 nós se organizamos e fomos lá no Congresso de Burduna, de Arco e Flecha, de Cocar, quando a última Constituição estava sendo votada no Congresso Nacional. Nesta época, nós conseguimos, com muita pressão, fazer os políticos botar pela primeira vez alguns direitos importantes. A direito às demarcações de terras, direito de acesso às políticas públicas na área da saúde e na área da educação diferenciado. Então, não se trata como presença, né? É um direito que está na Constituição, é um direito originário, porque nós somos originários desse país. A luta que nós queremos, né, é manter a luta, por causa que nós temos que manter nossa cultura viva,
respeitando, que foi hoje, né, tem várias nações convivendo, né? Que nós queremos que a sociedade brasileira, seja de outras nações, né, aprenda a conviver com as nossas diferenças, nós aprender com o pessoal, né, que vieram de outros países, mas que aprender a conviver com nós e nós aprender com eles. Que muitas vezes as pessoas falam, vamos rumo aos outros 500 anos, né? Se nós não tiver esse respeito entre nós, né, a cidadania, que é uma palavra muito bonita, não vai nascer. O respeito entre as diferenças, porque nós temos as nossas leis, nós temos nossa cultura, nós temos a nossa civilização própria, a nossa organização própria. Quando se fala de civilização, nós estamos falando de culturas diferenciadas, do jeito de se organizar, né, como um povo diferente. Só que quando o governo europeu, quando veio para o Brasil para trabalhar com a questão indígena, ele achava que nós não éramos civilizados. Então, o que ele fez? Ele juntou índio, juntou negro, juntou alemão, juntou italiano, juntou polonês, juntou tudo no mesmo saco e fez uma civilização só, desrespeitando o nosso jeito diferente, não só para nós povos indígenas, mas com todas as nações que existem no Brasil, existiu esse desrespeito. Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e em seguida continuaremos falando sobre a questão indígena em Santa Maria. Já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre a questão indígena em Santa Maria. Professora Séries, como é que a gente pode falar de um panorama da questão indígena em Santa Maria a partir do ponto de vista antropológico? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria do prazer, né, de estar dialogando aqui com o Matias, contigo e com o Augusto. Eu tenho tentado acompanhar a questão indígena em Santa Maria desde 2005, né, a partir do meu ingresso na Universidade Federal, e o que eu posso dizer é o seguinte: de um ponto de vista da presença indígena em Santa Maria, nós vivemos um processo, né, primeiro, de uma sazonalidade da presença caingangue, né, e da permanência inicialmente através daquele acampamento guarani no Passo do Arenal, e uma série de reivindicações, então, por parte dos dois grupos. Mas o que eu venho observando, assim, é que a cidade de Santa Maria, ela tinha uma dificuldade muito grande de convívio com essas diferenças culturais, tanto do ponto de vista da presença guarani e da presença caingangue.
E isso pode ser traduzido amplamente através de uma abordagem educacional, não só da questão da educação indígena reconhecida pela Constituição Federal, como Augusto colocava anteriormente, e toda a questão da demanda da educação bilíngue em ensino fundamental, da questão das próprias ações afirmativas dentro das universidades, enfim, exigência de ingresso dos estudantes indígenas, mas a gente tem que falar também sempre da questão da educação para a diferença, e da necessidade de tentar se desinvisibilizar a presença indígena na cidade. Quer dizer, se nós partirmos assim de uma perspectiva de que a presença indígena, ela é muitas vezes mostrada de uma forma extremamente equivocada nos manuais didáticos, em que ainda se tem uma perspectiva de se mostrar as nações indígenas de uma forma homogênea e não a partir das suas diferenças, e especialmente denegar a dinâmica cultural aos povos indígenas. Toda vez que nós colocamos em um cartaz, toda vez que nós vemos em um livro didático o índio representado nu na mata e com adornos, enfim, nós estamos dificultando a percepção de um índio real. Quem são esses índios reais? São os índios, os caingangues, os guaranis, os charruas, que estão também no urbano. Quer dizer, a questão indígena hoje, preponderantemente, ela tem que ser pensada através de uma situação de pluralidade cultural e interlocução. Quer dizer, os índios, eles não estão além do horizonte no meio da mata, eles estão também, e especialmente cada vez mais, no nosso cenário urbano. Então, essa questão da legitimidade da presença indígena, ela me parece uma questão para além da comprovação de uma tradicionalidade histórica dessa presença. Mas, como o próprio Augusto ressaltou, a questão da presença dos povos originários e da dívida histórica que nós temos, sim, com essas populações. E é necessário também colocar que na própria Universidade Federal de Santa Maria, nós vivemos um cenário de pluralidade, e temos hoje a presença de 9 estudantes indígenas, então, na universidade. O que ainda é muito pouco, né? Exatamente. Se comparado ao número de estudantes que circulam. Exato, e eu gostaria de ressaltar, assim, também que a universidade, ela vem tendo um papel do ponto de vista da pesquisa, por exemplo, em pós-graduação, no Departamento de Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que, de um ponto de vista antropológico, nós estamos fazendo todo um esforço de conhecimento dessas populações. Então, e de dar voz, aos atores envolvidos. O que significa isso? Em termos de pesquisa antropológica, ouvir os próprios sujeitos indígenas, os próprios atores. E isso, felizmente, na universidade, isso é um trabalho que vem sendo feito conjuntamente já há alguns anos, especialmente desde 2010, se tem o quê? Não só do ponto de vista a questão da pesquisa e da interlocução com os atores indígenas via observação participante, via trabalho etnográfico, mas também a presença dos atores indígenas, desses sujeitos, dentro de comissões que tratam especificamente da questão indígena. Então, me parece que isso é um avanço muito importante, e um balanço antropológico tende a mostrar, então, essa questão de um processo de invisibilização, que se descaracteriza, e felizmente os índios parecem, por sua própria atuação e por uma vontade de interlocução também da própria universidade e outros atores sociais, se tem a presença e a garantia, muito lenta ainda, de condições para a presença indígena no município, que acredito, sou uma otimista nesse sentido, tende a melhorar. Matias, o que é necessário ser feito para dar visibilidade a essas comunidades, a esses povos? Bom, tentando ir pela linha que a Célis colocava, assim, eu acredito que é importante ressaltar também que essa invisibilidade ela não se dá só pelo passado de como os indígenas foram representados, mas sim como eles são. E para isso a gente tem que entrar numa discussão que não é muito tranquila, que é a própria questão do sujeito regional gaúcho. Quando você tem a imagem do sujeito regional, do gaúcho, dentro do Rio Grande do Sul, e faz a criação desse sujeito regional, com o chimarrão, com o churrasco, você apaga traços que são da cultura indígena para jogar para um outro sujeito.
Isso acontece o tempo inteiro. A gente se reconhece como gaúcho, se reconhece como se tivesse um passado longínquo indígena, aí acaba jogando para o passado, mas apaga elementos que são, né, da Constituição do nosso Estado, são da Constituição formadora do nosso povo, que são indígenas e estão atuantes. Essa é a grande diferença. Os indígenas estão atuantes. A gente não trata deles nem no livro da história, nem olhando para o passado. Né? O Augusto é uma prova viva disso aqui, colocando o que ele colocou antes e toda a questão da leitura histórica da luta, do que ele está trazendo. E também precisa se, digamos, ampliar a discussão humana na situação. Né? Precisa como a Séries colocava, se admitir toda essa questão, por exemplo, do passado histórico negado, né? Do que se foi feito historicamente aos povos e trazer esse debate novamente à luz dos dias de hoje. Discordo só um pouquinho quando a gente coloca a sazonalidade caigangue. Eu acho que os caigangues, assim como os guaranis, a gente pode montar, né, uma questão de constância deles há no mínimo 40, 50, 60 anos da história recente de Santa Maria, né, e a gente tem que começar a admitir primeiramente e começar a desconfigurar alguns mitos, Imembuí, né, e algumas questões que a gente tem como folclórica, né, e da visão do indígena que acaba a gente olhando para o indígena não reconhecendo ele como aquele ser que está lá. Né, com o ser fictício, né, o falacioso que foi inventado. Mas sim olhar para os povos indígenas e começar a entender que o que a gente tem aqui são dois povos que mantêm a sua língua, a sua cultura, que estão vivos, estão atuantes e estão pedindo passagem. Né? E aí a gente vai ter que fazer toda essa discussão complexa em todos os níveis da nossa sociedade, para dizer, são eles os indígenas, são eles os povos originários, né? Agora eles, novamente, né, têm que ser reconhecidos em Santa Maria tem que o reconhecer como tal. E as outras questões que a Séries levantava como importantes, a própria universidade, né, que a gente, quando o Gapim também vem trabalhando, né, junto com a Séries, junto com o Augusto, que é coordenador também da comissão, né, e uma série de outros órgãos, né, na questão dessa empoderamento, né, como a Séries colocou, de transformar com que os próprios agentes assumam a sua discussão na educação, né, assim como vão assumir sua discussão na saúde, em outras questões, para poder tocar. É importante que eles narrem a sua própria história, que eles tomem conta dos seus próprios processos. Enquanto nós formos representativos e ainda quisermos tutelar ou integrar o povo indígena, isso vai ser difícil, que a gente admita eles como são. Mas à medida que eles passarem a tomar conta dos seus próprios processos, discutir a sua, né, história, a sua antropologia, a sua organização social, como o Augusto coloca, isso vai nos enriquecer, no sentido da gente ter os agentes, né, desmistificando essas questões e colocando o que é o indígena de verdade. Né, para a gente poder ouvir mais do que, né, nesse aspecto falar por, assim. Então tem que modificar essa estrutura política. Eu posso falar um pouquinho a respeito da questão dessa sazonalidade, só para completar? Eu acho que a história caigangue no município, ela é extremamente interessante da gente entender, né? Por quê? Porque ela mostra, inicialmente, uma presença sazonal para venda de artesanato e, ao longo desse processo, todo um enraizamento dos próprios caigangues com a cidade e o reconhecimento, né, de toda uma perspectiva de permanência em Santa Maria, né, e alguma coisa também que me parece, provavelmente o Augusto e tu mesmo, Matias, possam nos esclarecer um pouco mais, pela própria dificuldade dentro das aldeias também, da permanência indígena, né, dentro das próprias terras, das dificuldades. Então, eu estou tocando nessa questão para a gente falar justamente dessa dinâmica. Perfeito. Né? E assim, porque se tende a imaginar o índio de um ponto de vista folclórico, a tal ponto que alguns anos atrás, algumas pessoas diziam, bem, quando se fala em índio no Rio Grande do Sul, se pensa no Cefete Araju, e quando se fala em negro, se pensa na lenda do negrinho do pastoreio. Né? E assim, fundamentalmente, o que esses dois símbolos eles nos trazem? Eles nos trazem um índio, de alguma forma, com virtudes brancas, né? E um negro, né, que ele é reconhecido pela questão do branqueamento e pela questão de uma religiosidade que se aproxima do universo branco. Né? E, de alguma forma, esses símbolos, eles invisibilizam, né, o índio real. Eles invisibilizam a questão dos próprios afrodescendentes. Então, que nós não estamos tocando aqui, mas eu só trago esse exemplo para a gente pensar um pouquinho nessa perspectiva e negam a dinâmica cultural. Então, quando a gente mostra, né, os índios reais, essa questão, né, dos habitantes originários, na sua perspectiva de dinâmica cultural, nós temos um outro tipo de relação.
Eu não sei se está na hora do intervalo, eu posso fazer uma pequena analogia para tentar contribuir. Claro. Eu trato assim, né? Quando eu falo o Gapim, né? A tese, por exemplo. Uma vez conversando com o Natanael, a gente montou isso. Imagina se os indígenas fazem a revolução, isso eu já falei para o Augusto, e decidem, não, nós vamos retomar nossas terras e todos os outros descendentes que aqui chegaram vão voltar para o mar. Então nós montamos um barco em várias caravelas e vamos para o mar. E começamos a habitar ilhas, né? Só que essas ilhas vão ser pequenas para o nosso crescimento populacional que vai se dar e para a própria questão de sustentabilidade da própria ilha. E num determinado momento a gente vai querer voltar porque a gente não tem mais condições de morar ali. A gente está em pequenos espaços de terra. Só que quando a gente voltar, os indígenas vão dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm uma portaria para aportar em terra firme? O que vocês não estão fazendo na sua ilha? Eu vejo muito como isso. O motivo que leva os caigangues a sair das suas terras é isso. É dizer, chega. Nós temos todo o Rio Grande do Sul e vocês nos colocaram em pequenos espaços, né, Augusto? Onde a gente não consegue nem tocar o nosso modo de vida. Então é um despertar mesmo para dizer, olha, nós vamos retomar o que é nosso. Em Santa Maria, toda a presença de Itaara, basicamente onde você tiver, né, as araucárias, você teve presença caigangue, assim. Quando teve a descida dos Guaranis, né, para dentro do Rio Grande do Sul, os caigangues já eram, digamos, originários aqui, já estavam aqui, e eles ocuparam essas serras mais altas, ou as questões, o símbolo deles é a questão da própria araucária. Em Itaara já é sabido que existem casas subterrâneas caigangue. Então a presença deles em Santa Maria remonta a históricos que a gente não tem mais, assim como os Guarani. Antes de Santa Maria ter a primeira casa, aqui existiam 30 mil Guaranis na época das seduções de Cosme e Damião, que ficava ali na rua da Presidente Vargas. Anterior a isso existiam muito mais. Então, literalmente, quando o Augusto fala, é verdade. Santa Maria veio sobre o povo indígena, né? Tanto caigangue quanto Guarani. O que eles estão fazendo é retomar isso. Eles estão se cansando de dizer, vocês não podem mais nos colocar num zoológico, numa terrinha, né, pequena, e achar que é ali que a gente vai viver. A gente está reivindicando um pedaço do todo, né? Dentro disso, uma casa é muito e é pouco. Né? É muito para quando você tira debaixo da lona, mas é pouco para quando você tem a perspectiva de tudo que os indígenas tinham. De todos os direitos, né, que são devidos. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Por grandeza, estabeleça inter-relações sustentáveis. Somos seres feitos não só de matéria, mas envoltos de um universo mais amplo, feito de sensações, percepção, sentimentos, intuição, história. Nesse sentido, como extensão do que somos, criamos cenários, paisagens e sonhos. Eles são construídos de formas físicas ou mentais, impregnadas de aspectos históricos, culturais, emocionais e assim em constante aprendizado. Fazemos buscas incessantes por conhecimento, procuramos criar vivências cotidianas. Nossa comunidade Unifra, em busca de desenvolver a educação no ensino, tem a missão de experimentar, sentir, fazer uma leitura do mundo e das novas formas de se viver, comunicar, interagir e proteger. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje estão conosco a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, Ceres Carambrum, o integrante do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, Matias Hempel, e também Augusto Caigangue, que é coordenador da Comissão de Ações Afirmativas e coordenador do Conselho de Articulação Indígena Caigangue, que é o CAIC.
Bom, nós falávamos antes a respeito, né, da visão antropológica, de como estão os indígenas em Santa Maria, e eu gostaria de saber do Augusto a questão das escolas nas aldeias, né? Como é que está? Como é que elas são, mas o que elas deveriam ser? E também a própria questão das políticas afirmativas dentro da universidade. Bom, durante esse período de tempo, né, que a gente viveu, né, historiando um pouco a educação, a chegada do modelo dentro das terras indígenas, né? Modelo de educação trazido de outros países, né? Isso nos tem atrapalhado bastante. Na época do SPI, que o governo criou o SPI em 1910, quando nós éramos proibidos de falar nossa língua materna dentro das salas de aulas, isso nos preocupou muito. Muitos pais saíam das suas terras, das suas áreas, fugia das escolas, né, para modo de não perder sua cultura, sua língua materna. Né. E hoje nós temos aí, né, tem escolas dentro das terras indígenas, a luta para ter essa educação diferenciada, implantar educação diferenciada. Só que muitas vezes o governo não respeita essas diferenças. Né. Muitas vezes as coordenadorias, o MEC, né, a Secretaria de Educação do Estado, traz pronto para nós modelo de educação que vão implantar para nós, sem ouvir qual tipo de educação que nós estamos querendo. Né? Hoje tem escolas de nossos profissionais indígenas, né, que ensinam a escrever o caingangue, porque na história a nossa língua nunca foi escrita, mas hoje está sendo escrito. Por que nós estamos pensando assim, já começando a escrever a nossa língua? Para não deixar de falar a nossa língua materna. Porque se nós estudar só o português nas escolas dos brancos, nas universidades, nós vamos acabar perdendo nossa história e nossa cultura. Então hoje, né, com muita luta, tem gente dentro das universidades, tem pessoas que querem fazer alguma coisa para nós, mas não sabem como começar. Porque quem sabe das nossas diferenças, da diferença caingangue, da diferença guarani, são esse povo. Não só para nós, mas com outras nações também, né? Quem sabe as diferenças é a própria nação que sabe as diferenças. Então, dentro da universidade está sendo muito discutido isso, junto com os companheiros, com o corpo da universidade, que faz parte da Comissão de Ações Afirmativas. Eu cobro muito da universidade isso, né? Que tem que ouvir nós para criar uma educação superior indígena diferenciada. Então, acho que teve avanços durante esse período de tempo, né, que a gente está atuando dentro da Comissão Afirmativa. A gente está conseguindo, né, as provas que a gente conseguiu, provas diferenciadas para os povos, para os acadêmicos indígenas. Né? Então, porque nós temos essa preocupação. Sempre a gente, como liderança e coordenador da ação afirmativa, dentro dos meus percursos que a gente vai nas aldeias, a gente frisa muito isso, com as lideranças, com as comunidades, com os jovens, para que eles tenham um pé dentro da universidade e um pé dentro da cultura, para modo de não perder a nossa diferença. Né? Muitas vezes o governo não respeita essa diferença que existe. Acha que, incluindo dentro das políticas públicas do governo, acha que já está bom. Mas não é só incluir, não é só abrir as portas da universidade e jogar o índio lá dentro e te vira índio. Tem que ver, tem que ter condições, tem que respeitar as nossas diferenças. É isso que a luta hoje está sendo, com todas as lideranças, né, todos os povos que tá aí, né? Cada povo tem suas diferenças. A Universidade Federal de Santa Maria vem desenvolvendo um trabalho a partir de 2008, a resolução referente às ações afirmativas é de 2007, e a partir daí tem sido colocadas a cada novo ano 10 vagas suplementares em diferentes cursos para estudantes indígenas. Esse processo é um processo extremamente complexo na medida que envolve a presença da universidade nas próprias terras indígenas, nas próprias aldeias, para divulgar esse vestibular, a garantia de que esses estudantes efetivamente possam vir fazer o vestibular, o ingresso desses estudantes e programas de permanência, tais como casa de estudante, garantia de RU, transporte.
A universidade também, ela possui um programa chamado Programa de Educação Tutorial, que eu tenho a honra, né, de participar e como tutora, que recebe os estudantes indígenas para que esses estudantes tentem fazer uma circulação de saberes, entre os saberes tradicionais, os saberes que eles trazem da sua casa, da sua terra e a própria universidade. Hoje nós temos 6 estudantes, né, trabalhando arduamente, estudantes que são da medicina, da odonto, da enfermagem, da agronomia, da tecnologia de alimentos e da história. E é lógico que esse é um processo em construção, se tem muito, né, que construir, muito trabalho pela frente, especialmente agora, né, com toda a questão da nova lei de cotas, em que há as vagas, né, do ponto de vista legal, reservadas para indígenas, afrodescendentes e egressos de escola pública, estão sendo colocadas, né, de uma mesma forma. Então, a nossa luta hoje dentro da UFSM é, de alguma forma, né, visibilizar o máximo possível a questão indígena, dando voz a esses atores, trazendo as lideranças indígenas para a CIEPFAI, né, escutando também os estudantes indígenas, ouvindo suas reivindicações e, né, tentando garantir a autonomia da universidade e que está hoje com uma política de ações afirmativas com relação às comunidades indígenas para além das exigências da lei de cotas. Então, nós temos que garantir esse acesso aos estudantes indígenas através dessas vagas e crescer no sentido da permanência e do aprimoramento desse processo de entrada, né, dos estudantes e da própria, da própria divulgação do vestibular, enfim, e dessas condições que o UFSM oferece. Para que as informações também cheguem até eles, né? Bom, nosso tempo está quase terminando, mas é uma questão que é super importante, eu acho, a gente falar aqui, é a respeito das demandas, né, das comunidades indígenas em Santa Maria. Perfeito, assim. Então, só para colocar que cada uma dessas pequenas questões que a gente vai pincelar agora daria um programa inteiro, né? Porque ele é tão complexo que a questão, a gente também fica aberto para voltar aqui para debater cada um deles. Rapidamente, assim, os indígenas precisam de absolutamente tudo. Em primeira instância e basicamente a terra. A terra, a unidade de terra que permitirem às comunidades indígenas viverem a sua cultura. Então é muito mais amplo do que simplesmente se discutir um terreno na rodoviária, um terreno para onde os Guarani foram passados. Vamos ter que discutir amplamente o que é a terra para os indígenas e o que eles merecem. Dentro disso, por exemplo, tem o setor da educação. Para além da universidade, tem a educação escolar indígena. Nós precisaríamos de escolas, né, que se implementassem uma educação onde os indígenas pudessem ter educação na língua de qualidade, né, com a sua visão e a sua montagem curricular dessas escolas. Isso a gente ainda não tem, nós temos os prédios. A questão de saúde. Precisaria ter uma saúde, capacitação dos gestores do município, né, a capacitação e dos próprios agentes de saúde indígenas, que foram implementados através de muita luta, para que se discuta a medicina tradicional, a medicina, né, municipal e como isso vai se dar a interface. Porque a gente não está falando de povos que têm línguas diferentes apenas, mas sim tem toda uma cosmologia, uma cosmovisão, toda uma questão de cultura diferenciada. E para assim vai todas as questões, até a gente chegar na implementação de políticas que promovam etnodesenvolvimento, né, para as comunidades, que promovam, né, aí sim, todas as questões que eles dependem, não só financeiras, mas de questão de vida, que a gente possa tocar. Aí vai, como a gente estava dizendo, é a educação, é a saúde, em todas as áreas tem que se implementar muito. O que a gente tem ainda é a negligência. Temos pequenos avanços, pequenas migalhas, né, é muito grande. E a gente gostaria de agradecer, por exemplo, o Ministério Público Federal e a juíza, né, tanto as duas juízas que engatilharam o processo, tiveram com nós. É muito importante essas pequenas questões que a gente ganhou, né, que os povos indígenas ganharam. Isso são vitórias incríveis, mas dentro do que os indígenas merecem, necessitam e têm por direito, se deve implementar amplamente. Em última instância, a grande demanda é que o poder público, tanto municipal, estadual e federal, façam a sua parte. Olhem para os povos indígenas e discutam com os agentes, com os indígenas, todas essas esferas políticas, né? Então, se tu me perguntar o que a gente são demandas, todas, né? Pelo menos para a gente implementar de uma forma com mais qualidade. Seria isso, mas tem muita coisa a se debater, né? Não sei se vai dar tempo. Né? Tá certo, então infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero que esse debate tenha contribuído para aumentar, né, fomentar o conhecimento das pessoas a respeito dos povos indígenas, porque realmente
a gente tem ainda muito uma representação, acredito, na sociedade, né? E de trazer ele para esse real, né? Bom, nós ficamos por aqui, então. Se você tem alguma sugestão de tema para o debate, nos envie por e-mail tv.unifra@unifra.br. Você também pode assistir a nossa programação no YouTube, no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana e até lá!